Imagine pomares vastos, banhados pelo sol da manhã, fileiras e mais fileiras de árvores carregadas, prometendo uma colheita recorde. O cheiro doce de maçãs, pêssegos e mangas no ar. Para agricultores como o João, este era o culminar de um ano inteiro de trabalho árduo, de esperança e de investimento. A promessa de um futuro seguro para a sua família, contida em cada fruta que amadurecia sob o seu cuidado atento. Era a imagem da abundância, a recompensa da terra pelo esforço humano. Mas então, algo começou a mudar. Quase imperceptível no início. Uma pequena mancha escura numa única fruta. Um pêssego que caía da árvore antes do tempo. Ninguém deu muita importância. Talvez o calor excessivo, talvez uma chuva fora de época. Explicações simples para fenômenos estranhos. Mas as manchas espalharam-se. Os frutos caídos tornaram-se uma constante. O que era uma preocupação isolada, transformou-se num sussurro de medo que percorria os campos. E então, o sussurro tornou-se um grito. Em poucas semanas, o cenário idílico transformou-se num pesadelo. Milhares de toneladas de frutas perdidas. Pomares inteiros, antes vibrantes de cor e vida, agora são cemitérios de frutos apodrecidos, caídos no chão, libertando um odor azedo de decomposição. O trabalho de um ano, desfeito. O chão coberto não por uma colheita abundante, mas por um tapete de perda e desespero. Vemos produtores desesperados, homens e mulheres que dedicaram as suas vidas à terra, agora de mãos na cabeça, olhando para a devastação sem compreender. O João, que sonhava em expandir a quinta, agora enfrenta a ruína. As suas poupanças, o seu futuro, tudo apodreceu juntamente com as suas frutas. E ele não está sozinho. Esta é uma crise que se espalha como fogo, de quinta em quinta, de região em região. E tudo por causa de um inimigo que eles não conseguem ver. Um parasita invisível que ninguém esperava. Não é uma praga que se vê a olho nu, não é um fungo que se pode tratar facilmente. É um adversário microscópico, um sabotador silencioso que ataca por dentro. Ele entra na fruta no seu estado mais vulnerável, quando ainda é uma promessa na árvore, e começa a sua obra destrutiva. Por fora, a fruta pode parecer perfeita, brilhante e apetitosa. Mas por dentro, uma guerra biológica está a ser travada, transformando a polpa suculenta numa massa podre e sem vida. Este invasor não conhece fronteiras. Viaja com o vento, na pata de um inseto, ou até mesmo numa caixa de fruta transportada para o outro lado do país. E isso levanta uma questão alarmante que nos afeta a todos, mesmo que vivamos a centenas de quilômetros de um pomar. A maçã que você comprou hoje no supermercado, o pêssego que está na sua fruteira, a manga que planeia comer na sobremesa, de onde vieram? Estarão seguras? Você sabia que sua próxima fruta pode já estar sendo atacada, carregando este passageiro clandestino sem que ninguém saiba? O que é esta ameaça fantasma que está a dizimar as nossas colheitas e a colocar em risco a nossa segurança alimentar? De onde veio e como se tornou tão destrutiva? E a pergunta mais importante de todas: existe alguma forma de a parar antes que seja tarde demais? Nos próximos minutos vamos mergulhar fundo neste mistério agrícola, falar com os cientistas na linha da frente desta batalha e descobrir o que está realmente em jogo para os produtores e para cada um de nós. Hoje eu vou mostrar como ele age, por que está se espalhando tão rápido e, o mais importante, o que faz falta para salvar colheitas inteiras. Imagine um pomar vibrante, o resultado de meses de trabalho árduo, cuidado e esperança. Árvores carregadas, prometendo uma colheita farta e lucrativa. Agora, imagine um inimigo silencioso, quase invisível, que opera nas sombras, transformando essa promessa em pó. Este é o mundo das pragas de frutas, um desafio constante para agricultores em todo o mundo. Mas o que é exatamente esse parasita? Não estamos falando de um único vilão, mas de um exército de organismos com uma missão em comum: usar seus frutos como berçário e fonte de alimento para suas crias.
Entre os mais notórios estão a mosca das frutas e o bicho-broca. A mosca das frutas é uma especialista em infiltração. A fêmea, usando uma estrutura afiada chamada ovipositor, perfura a casca do fruto com a precisão de um cirurgião e deposita seus ovos diretamente na polpa. Para o olho destreinado, o fruto ainda parece perfeito, mas por dentro, uma bomba relógio foi ativada. Em poucos dias, os ovos eclodem e as larvas começam a se alimentar vorazmente, cavando túneis e transformando a polpa suculenta em uma massa podre e sem valor. A fruta, que deveria ser fonte de vida e nutrição, torna-se um berçário macabro. O bicho-broca, por sua vez, geralmente é a larva de uma mariposa ou besouro. Sua estratégia é menos sutil. Em vez de uma injeção discreta, a larva perfura ativamente a casca, criando um túnel visível para o interior do fruto. Uma vez lá dentro, o resultado é o mesmo: destruição. Ele se alimenta do tecido, abrindo caminho e deixando para trás um rastro de excrementos e decomposição. Essa destruição interna é o que torna essas pragas tão devastadoras. O dano não é superficial. Ele compromete o coração do fruto, tornando-o impróprio para o consumo e para a venda. Pior ainda, as feridas abertas pelas larvas servem como porta de entrada para infecções secundárias, como fungos e bactérias, que aceleram o processo de apodrecimento e podem contaminar frutos vizinhos. Então, como um agricultor pode identificar essa invasão antes que seja tarde demais? É preciso se tornar um detetive no próprio pomar, procurando por sinais sutis. O primeiro sinal são as manchas. Não são simples imperfeições, são as cicatrizes da batalha. Um pequeno ponto escuro pode indicar o local onde a mosca das frutas inseriu seus ovos. Às vezes, uma pequena gota de seiva ou um líquido açucarado pode escorrer desse ponto, um sinal de que o fruto está tentando se defender. Outro alarme crítico é a queda precoce dos frutos. Uma árvore saudável não descarta seus frutos antes da hora. Quando ela faz isso, é um mecanismo de defesa. A planta sabe que o fruto está condenado, infestado e sem futuro. Ao derrubá-lo, ela tenta conservar energia para os frutos saudáveis e limitar a propagação da praga. Ver um tapete de frutos jovens no chão é um sinal inequívoco de uma infestação severa. Finalmente, os buracos. Eles contam a parte final da história da larva. Um buraco de saída, geralmente maior e mais óbvio que o ponto de entrada, significa que a larva já se desenvolveu completamente, consumiu o que precisava e agora abandonou o fruto para empupar no solo, onde se transformará em um adulto e reiniciará o ciclo de destruição. Cada buraco de saída é a promessa de uma nova geração de pragas. Compreender esse inimigo, seu ciclo de vida e os sinais que ele deixa para trás é o primeiro e mais crucial passo para proteger a colheita. Não se trata apenas de perder algumas frutas, trata-se de defender o sustento, o trabalho de um ano inteiro e a viabilidade de uma paixão que é a agricultura. A propagação acontece rápido por transporte de frutos, ventos, plantas invasoras e até pela falta de manejo. Um fruto infectado em uma feira já basta para levar a praga a outra região. Imagine sua renda de um ano em poucas semanas. Muitos produtores perderam safra inteira. Alguns precisaram descartar colheitas. Dinheiro jogado fora. Se esse vídeo está te fazendo pensar em como proteger alimentos, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal. Produtores contam as perdas e como tentam reagir. Existem medidas que ajudam. Monitoramento com armadilhas, manejo integrado, descarte correto de frutos atacados, cooperação entre produtores e restrição ao transporte de frutos suspeitos. Pesquisadores buscam soluções biológicas e estratégias regionais de contenção. Programas de fiscalização e apoio técnico são essenciais, e muitos já estão em andamento. Ao longo deste vídeo, nós mergulhamos fundo em uma realidade que assombra lavouras por todo o país. Vimos de perto as marcas deixadas por este problema.
não apenas nas folhas e nos frutos, mas também nos rostos e nos corações dos agricultores que dedicam suas vidas à terra. A jornada nos mostrou que este não é um desafio isolado, confinado a uma única fazenda ou a uma única safra. É uma ameaça complexa, com implicações que se estendem muito além da porteira, afetando a segurança alimentar, a estabilidade econômica de comunidades inteiras e o delicado equilíbrio dos nossos ecossistemas agrícolas. Cada hectare perdido representa mais do que uma perda financeira. É um golpe na resiliência de uma família, na herança de gerações e na nossa capacidade coletiva de alimentar o mundo de forma sustentável. Compreender a dimensão deste desafio foi o primeiro passo. Agora, entramos na fase mais crucial, a ação coletiva. E essa ação começa com uma ferramenta que todos nós possuímos: a nossa própria experiência. A ciência nos dá o mapa, as diretrizes e as análises laboratoriais, mas são os seus olhos no campo, a sua vivência diária, que preenchem esse mapa com dados vitais. Cada agricultor, cada agrônomo, cada trabalhador rural é um sentinela na linha de frente. Por isso, queremos transformar a seção de comentários abaixo em algo muito maior do que um espaço para opiniões. Queremos construir a maior e mais detalhada base de dados colaborativa sobre este problema. A sua história é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Então, nós te convidamos a compartilhar. Mas não queremos apenas um "sim, eu já vi". Queremos os detalhes que fazem a diferença. Em que região do país você está? Qual cultura foi afetada? Em que época do ano os primeiros sintomas apareceram? Como estava o clima? Choveu muito? Fez seca? Quais práticas de manejo você estava utilizando? Você tentou alguma forma de controle? Orgânico, químico, biológico? O que funcionou? E, tão importante quanto, o que não funcionou? Cada resposta, cada relato, por mais simples que pareça, ajuda a tecer uma rede de conhecimento que pode salvar a lavoura de um vizinho a centenas de quilômetros de distância. Juntos, podemos mapear a progressão do problema, identificar padrões regionais e descobrir soluções práticas que talvez nunca chegassem a um artigo científico. E é exatamente aqui que a nossa missão se conecta diretamente com a sua participação. Produzir documentários como este, com a profundidade e a seriedade que o tema exige, é um trabalho intenso e custoso. Nossa equipe não mede esforços. Viajamos milhares de quilômetros, colocamos o pé no barro, esperamos horas pelo sol perfeito e conversamos com dezenas de pessoas para trazer a história completa. Cada viagem, cada entrevista com um especialista, cada hora de pesquisa e edição tem um custo real. É por isso que o seu apoio é o combustível que nos mantém na estrada, investigando e compartilhando soluções. Se você acredita na importância deste trabalho e quer nos ver ir ainda mais longe, visitando mais fazendas, explorando novas tecnologias e dando voz a mais agricultores, considere se tornar um apoiador do nosso canal. Existem duas formas principais de fazer isso. Você pode se tornar um membro, com uma contribuição mensal recorrente que nos dá a estabilidade para planejar projetos de longo prazo, como séries documentais e expedições a regiões mais remotas. Ou, se preferir, pode fazer uma contribuição única através do botão "Valeu demais", diretamente abaixo do vídeo. Seja o valor de um café para nos ajudar com o diesel na estrada, ou um investimento mais substancial que nos permita adquirir um novo equipamento de filmagem. Cada real é um voto de confiança no jornalismo rural independente e de qualidade. O link para se tornar membro e mais informações estão na descrição. Seu apoio financeiro nos permite continuar produzindo, e seu conhecimento compartilhado nos comentários enriquece o debate e gera soluções reais. É a união dessas duas forças, a nossa capacidade de documentar e a sua experiência de campo, que cria um ciclo virtuoso de informação e ação. Este problema que discutimos hoje é apenas um dos muitos desafios que a agricultura moderna enfrenta.
E com a sua ajuda, queremos continuar essa jornada. Queremos investigar a saúde do solo, as inovações em manejo da água, o potencial da agricultura regenerativa, o impacto das mudanças climáticas e as novas tecnologias que estão moldando o futuro do campo. O futuro da agricultura não será construído por uma única solução mágica, mas pela soma de milhares de pequenas e grandes inovações, pela troca constante de conhecimento e pela colaboração entre todos os elos da cadeia. Do pesquisador no laboratório ao agricultor na lavoura e a você, que nos assiste e participa desta comunidade. Portanto, o nosso convite final é triplo. Primeiro, compartilhe sua história. Deixe seu relato detalhado nos comentários e ajude a construir nosso mapa colaborativo de conhecimento. Segundo, se puder, considere se tornar um apoiador. Ajude-nos a continuar este trabalho vital de investigação e divulgação. E terceiro, e talvez o mais importante, continue sendo um observador atento, um aprendiz curioso e um agente de mudança na sua comunidade. Juntos, somos mais fortes e mais resilientes. Muito obrigado por assistir e por fazer parte desta jornada. A próxima safra pode depender do que fizermos hoje. Inscreva-se, compartilhe e até o próximo vídeo.